Boa noite a todos, boa noite a todos os nossos seguidores, aos nossos amigos, aos nossos colegas, seguidores também do nosso Centro de Ensino Empresarial e Jurídico. É imenso prazer estar voltando aqui nessa terça-feira para fazer mais uma live. Hoje o nosso convidado especial vem da área contábil. Nós vamos conversar hoje com o professor Kleber Antônio Dias Santos, né? Professor, seja muito bem-vindo aí. Agradeço inicialmente o convite, estar participando contigo aí dessa live. Perfeito. Bom, Eduardo, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Falamos um pouco por meio do WhatsApp. Já vem acompanhando algumas lives que você vem aí proferindo juntamente com outros colegas. E hoje é um tema de grande relevância. Acho que vamos enfrentar um assunto que, penso eu, que muitos colegas que estão aqui entrando estão com o cabelo ao vento, né? Preocupados do que pode acontecer. Então, eu acho que vai ser um evento de fato muito legal. Eu agradeço o convite também, me sinto honrado de participar desse bate-papo. E como citei, vai ser um evento de alto nível, onde eu penso que muitos participantes aqui vão interagir, conversar também. Estou percebendo que está entrando aqui uma turma muito boa, para que a gente possa discutir sobre esse tema, como disse, de grande relevância, e vamos em frente. Perfeito. Para quem está nos seguindo agora, o Seju é uma empresa educacional voltada com especializações, não só do direito. É muito tendencioso que as pessoas interpretem que o jur seja só direito, mas é muito mais. Nossa ideia é um estudo empresarial e jurídico. Então, da nossa área de formação, do direito, da contabilidade, da administração, fica o convite para todos acessarem o sejupreparatório.com, que ele está com 50% de desconto esse mês, para a turma do mês que vem. Tá? São 4 cursos só da área contábil, 22 do total, tá ok? E nós vamos trazer muito conteúdo prático, tá? Voltado a esses segmentos, administração, contabilidade e direito. Professor, eu agradeço novamente o seu convite, aceitado o meu convite. Tá conseguindo me escutar bem? Tá tudo certinho? Perfeitamente. Perfeitamente. Perfeito. Hoje o professor Kleber ele vai conversar sobre aspectos relevantes do planejamento tributário, né? Nessa perspectiva da reforma tributária. Professor, passo a bola literalmente para o senhor, fique à vontade. Muito obrigado aí por tudo. Vamos em frente. Vamos em frente, então. Já dou as referências aos alunos que vêm entrando aqui. Fernando é um grande amigo, também aluno. Bom, pessoal, vamos então ao tema a qual nós vamos enfrentar hoje. Então, como foi colocado pelo nosso amigo Eduardo, o fato é que nós temos hoje uma cadeia tributária que vale a pena nós começarmos a contextualizar um pouquinho sobre o que se refere ao planejamento tributário na sua essência. Então, quando a gente divide o planejamento tributário, são 3 elementos que eu chamo aqui para que vocês comecem a observar com maior apreço. Qual seria as referências voltadas ao planejamento tributário? Como mencionei, são 3. A princípio, nós temos o planejamento tributário preventivo, a qual justamente ele se dá na medida que você, antes de executar algum procedimento por meio da área tributária ou previdenciária, quando nós estamos falando de planejamento tributário, são todos os tributos ali dentro de uma companhia, dentro de uma empresa. E a prevenção é de suma importância para que você venha desenhar quais são os aspectos. Um exemplo para ficar bem elucidativo. Quando você tem o desejo de transferir a sua empresa ao passo de ter filiais, logo você precisa desenhar esses procedimentos para checar se aquela sua mercadoria, por exemplo, é passível da assunção tributária, qual vai ser o MVA, que é o valor ajustado referente àquela carga tributária, se eventualmente existir. Então, esses procedimentos que são de suma importância faz com que o seu preço, faz também com que a sua mercadoria, o seu trânsito de dados tenha um maior êxito, porque não é nada talvez mais frustrante para um empresário quando qualquer ação que venha a ser feita, passado-se um tempo, percebe-se que não deu muito certo aqueles eventos que foram ali administrados no primeiro plano. Quando isso acontece, nós temos que partir para o planejamento tributário corretivo. É justamente aquele que o fato já aconteceu.
muitas vezes esses corretivos, ele pode ser benéfico, sob o ponto de vista de que não foi apropriado créditos. Eu tenho até uma história muito engraçada, se você me permite, Eduardo, os alunos aqui estão entrando, talvez lembrem, mas é um assunto bem interessante que faz sentido no que se refere ao pagamento tributário corretivo. Não é? A história foi a seguinte, eu estava fazendo um pagamento tributário, uma revisão tributária, melhor dizendo, para uma empresa, indústria, e essa indústria, ela trabalhava justamente com vasos sanitários. Veja você, vasos sanitários. Então, tinha lá a indústria que fazia com que aquele vaso tivesse condições para que assim chegasse até a mão das pessoas que fariam a aquisição do produto. Pois bem, existia-se uma linha muito alta sobre uso e consumo de camisinhas, exatamente, camisinhas. Como disse, o objeto da empresa era a fabricação de vasos sanitários. Dado essa informação, me chamou a atenção, porque o volume era significativo. Fui investigar o porquê que essas camisinhas, qual que era a finalidade. Descobri que essa camisinha nada mais era do que algo que colocava num recipiente para que passasse no meio do vaso, no buraco do vaso, propriamente dito. E se, de fato, não topasse, tivesse condições efetivas, logo o produto estava pronto à venda. Então, ou seja, para caráter de PIS e COFINS, no que se refere à essencialidade e relevância daquele objeto, considerou-se como um produto intermediário. Ele não está ligado intrinsecamente com o produto, mas ele faz parte do processo produtivo para garantir a qualidade, para que assim o produto possa estar pronto à venda. Então, percebam que nesse momento foi um corretivo que até então as pessoas não tinham observado, gerou um crédito sem precedentes, muito interessante. Então, o corretivo, como exemplo, é justamente isso, é buscar alternativas frente a uma situação, ou pode ser uma situação a qual você perceba, por exemplo, que não deveria tomar crédito. Trazendo um caso real aqui, quando você observa numa linha de CFOP, os colegas aqui que estão habilidosos também em frente a esta nomenclatura, seria justamente uma CFOP 1556 de uso e consumo, e você percebe que estão tomando crédito de forma indevida, seja, por exemplo, voltado à área do IPI, ou seja, para a área do ICMS. Então, se você observar esses fatos, logo você percebe que há, sim, a necessidade de fazer uma correção. Então, é um exemplo a qual é o corretivo. Seguindo em frente, nós temos o planejamento tributário, o especial. O especial é aquele que justamente você começa a buscar regimes especiais que podem eventualmente trazer um ganho de para a empresa. Então, o especial está muito mais voltado à criação de novas empresas para que... Professor, sua imagem travou. Travou? Agora melhorou um pouco? O áudio também. Ah, perfeito. Ainda está turvo. Está um pouco ruim ainda? Tá. A imagem está bem turva. Tá legal. Deixa eu então talvez colocar aqui na minha outra internet. Vejamos. Só um instante. Tá ruim ainda ou tá muito ruim? Tá ruim, Tá. Deixa eu fazer diferente Tá. aqui. A sua imagem, você consegue ver aí. O áudio Sim, também. agora Tá me ouvindo melhorou um bem? pouquinho. Eu te ouço muito bem, Eduardo. Você consegue me ver? Não melhorou Renan. ainda. Oi, Renan. Tá, Renan. tá, Tá ruim. tá bem turva a imagem, tá embaçado. O pessoal Vou que está melhorar. acompanhando, se puder só dar um ok. Deixa eu melhorar aqui também. Eu vou colocar na minha banda larga. Vamos lá. Agora ficou bom. Agora melhorou. Melhorou, né? Eu tirei Muito da bom. minha eu tirei da minha Wi-Fi e deixei na minha banda larga aqui. Eu acho que assim vai seguir. Mas caso se perdeu alguma Obrigado. informação, posso retomar, viu? Ficou alguma informação a qual não estava bem acentuada? Deu para pegar alguma parte? Camila, bem, você pode, por favor, sinalizar se perdeu alguma parte da minha fala? Você gostaria de falar alguma coisa, Renan? Não, pode continuar. Foi só questão de imagem. Pode continuar, professor. Perfeito. Então, muito bem. Eu dizia a respeito do planejamento tributário especial, que justamente se dá quando você busca alternativas voltadas. Muito obrigado. O pessoal está aqui sinalizando que está muito melhor.
Então, eu dizia, como disse, a questão do regime especial, onde você busca alternativas para que, assim, o seu cliente pague menos impostos, né? Na última linha seria isto. E também a alternativa de você criar novas unidades, onde você pode, por exemplo, você está no regime tributário do lucro real e você vê a opção de montar empresas do Simples Nacional para complementar a sua atividade fim, para que você tenha ganhos tributários também. Então, o especial ele é um pouco mais moroso, porque demanda-se, digamos, um pouco mais de acervo de dados para que você consiga. Um especial, por exemplo, que me veio à mente, que faz muito sentido, está não na moda, vamos chamar assim, mas digamos que as empresas estão bem tendenciosas a fazer, é o seguinte, ocorreu em dado momento o inclínio das empresas aonde a atividade fim já pode ser terceirizada, como no passado não é. Então, houve uma mudança na lei trabalhista, isso flexibilizou sob o ponto de vista de você conseguir, numa fábrica, aqueles operários que estão executando o trabalho com as máquinas, você pode, sob o ponto de vista, obviamente, providencial, demiti-los todos e chamar uma empresa terceirizada para que assim execute aquele determinado trabalho. Qual que seria o ganho em relação a esses pontos? Quando você faz essa manobra, logo você consegue também tomar crédito de PIS e COFINS, assumindo, obviamente, que você está no regime não cumulativo do PIS e COFINS e apropriando esses créditos. Por que é o que nós chamamos de planejamento tributário especial? Não é tão simples assim você demitir muitas pessoas, porque você tem garantido, além sobre os pontos de vista tributário, garantir a parte previdenciária, garantir, evidentemente, que aquela pessoa jurídica a qual vai prestar esse serviço está preparada para executar aquele trabalho nas mesmas condições ou melhor. Então, por isso que o especial não é tão simples assim. Por que eu trago esses três elementos? Quando a gente fala planejamento tributário, até mesmo quando eu ministro as minhas aulas, muitas pessoas falam, puxa, é difícil, é muito longe. As pessoas começam a perceber ou está tendenciosa a imaginar que é algo quase intocável. Mas se a gente entender, primeiro ponto, qual seria o planejamento tributário que no primeiro momento você queria executar, faz com que pelo menos você consiga executar. Vamos fazer o preventivo, o corretivo ou o especial? Com o que eu tenho hoje? O que eu consigo? Então, eu digo aos colegas que aqui estão, o caminho mais aderente, sem dúvida nenhuma, é que você consiga transitar em cada etapa. Então, você pode iniciar com preventivo, buscando as melhores práticas, dado algum momento, você volta com corretivo para verificar o que de fato você desenhou e aquilo não está acontecendo. E depois, sim, a casa bem ajeitada, as coisas bem aderentes, você busca um especial. Porque hoje no universo também SPED, que nós estamos observando, faz com que, Renan, as coisas se tornem um pouco mais tempestuosas do que antigamente. Antigamente nós tínhamos poucos elementos de varredura de dados quanto hoje a Receita Federal possui. Só para dar um dado, nós temos o plano anual que assim o governo vem se posicionando juntamente com a equipe do nosso querido Paulo Guedes, aonde ele traz para nós quais são as ações, quais são os pontos que eles estão investigando e cada vez mais o índice de acerto expande-se. É basicamente 97% de acerto. Quando o fisco notifica um contribuinte, fatalmente tem alguma irregularidade. Então, esses são os pontos que eu acho que torna, talvez, nesse primeiro momento, as pessoas com um pouco de receio de fazer qualquer manobra que não esteja no aderente. Mas eu sou da cadeia, da corrente de que, desde que esteja na lei, busque o seu direito, que faz com que você consiga encontrar alternativas. Faça com que a lei determina. Tanto é verdade, né, que nós temos no nosso CTN, no artigo 116, que ele já regulamenta, destacando que você, como contribuinte, tem todos os direitos e condições para, assim, se fazer valer do seu direito como contribuinte. Então, não basta só contribuir pagando os tributos. Você, como contribuinte, tem que fazer valer o que determina as leis e as disciplinas que cercam sobre os tributos a quais você está enfrentando. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Tudo bem, Renan? Alguma pergunta que você gostaria de fazer até esse primeiro passo? Não, por enquanto não, tá muito transparente, pode continuar, maravilha.
Maravilha, então excelente. Então, dito que nós temos três tipos de planejamento tributário, e conhecendo um pouco mais essa agenda que se dá, e sabendo que o planejamento tributário é algo que sempre vai existir, porque a lei, ela é, digamos assim, feita para todos os contribuintes buscarem seu direito, como eu mencionei. Então, dito isso, vamos então agora a uma parte que eu acho que chama muita atenção de todos, eu acho, né? Quando nós observamos a primeira fase, Renan, que se deu em relação à reforma tributária. Em particular, duas contribuições que eu sou, assim, fascinado, que é o PIS e COFINS. Primeiro que tem um caráter, digamos assim, do seu ponto de vista, tirando todo o valor de juízo sobre este ponto, mas ele tem um caráter muito nobre, porque tem uma destinação, é vinculada à saúde e à previdência. Como disse, tirando o valor de juízo justamente pelo que nós estamos passando. Mas o fato é que ela tem um destino muito nobre na sua criação. Então, ela veio desde 1970 e ela foi se construindo ao longo do tempo. E eu começo a estudar essas duas contribuições sociais justamente quando chega-se o regime não cumulativo, em meados de 2002. Isso mesmo, em 2002 eu já trabalhava, Renan, você acredita? Era um jovem garoto, aos meus 17 anos, já engajado na área tributária, fiscal, e tive a oportunidade de ingressar justamente conhecendo essas duas contribuições, justamente no dia em que, ou no ano em que se gerou a não cumulatividade para o PIS e COFINS, que até então era o regime cumulativo, com alíquotas que os colegas estão acostumados, respectivamente, 0,65% e 3% para PIS e COFINS, como mencionei. Então, quando a gente começa a trazer o regime não cumulativo, as coisas, logo de início, não ficaram, talvez, quanto todos os contribuintes esperavam. Dito isto, gerou um momento onde os contribuintes, desde 2002 até aqui, começaram a questionar a sua livre e também as suas restrições que se dão por meio das leis que cercam. Os colegas que gostariam de também conhecer um pouco mais do regime não cumulativo, é a lei que trata sobre esse ponto, a COFINS, por exemplo, é a 10.833/2003, e nós temos a 10.637, que regula sobre o PIS/PASEP. Então, quando chegou essa não cumulatividade, tivemos um problema um pouco mais, digamos, sensível, meu caro Renan, sob o ponto de vista de receita. A questão da receita, ela, quando se dá por meio da incidência não cumulativa, nesse momento, você tem que tributar todas as receitas auferidas, todas. Quando eu falo todas, são as receitas da sua atividade e as receitas que são oriundas do seu recebimento, como, por exemplo, receita financeira, receita de aluguel. Digo mais, existem também aquelas empresas que gozam do benefício de ter crédito presumido em relação a benefícios fiscais e estaduais. Esse ganho tributário também é oferta para tributação, muito embora esse assunto venha sendo discutido nos tribunais, nós temos decisões favoráveis, até porque nós tivemos uma lei complementar a 160 de 2017, que trouxe para nós uma reflexão sobre subvenções de investimento, a equiparação que se deu em relação a subvenções de investimento e a subvenção de custeio. Só que hoje se fala-se que, independente ao critério, a nomenclatura, tudo seria um investimento, uma subvenção de investimento. E nós sabemos que no manual de PIS e COFINS, as leis citadas, não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS. Mas só para vocês entenderem esses bate-papos, como é complexa a definição de receita, porque são todas as receitas. Muito bem. Isso não parou por aí. Não tem a menor dúvida. Os assuntos que talvez mais geram polêmicas e que, por mais que ainda assim, recentemente, o STJ se posicionou sob o ponto de vista do conceito de insumo que se dá para PIS e COFINS, ainda assim se gera-se muitas dúvidas, porque o insumo é algo muito peculiar. Eu dei um exemplo agora há pouco sobre a camisinha. Então,
sabe, quem diria e quem colocaria isso numa legislação que uma relação de produtos que poderiam ser voltado à área de insumo? Difícil. O fisco não tem condições de colocar todas essas particularidades. E assumindo também, é claro, que cada atividade ela vem se modernizando. Então, faz com que o fisco não acompanhe esse avanço tão rapidamente. O fato é que 2002 até aqui, essa era a agenda que nós tínhamos. Contribuintes questionando sobre o alargamento do conceito de receita. Contribuintes reclamando sobre a questão do insumo que tinha dificuldade de encontrar. E contribuintes esses que estão enquadrados, por exemplo, estritamente no comércio, não gozam do benefício do insumo, não gozam. Isso está estritamente ligado a empresas que prestam serviços e a empresas que industrializam. Então, percebam a dificuldade, a restrição que se deu. Então, nós tínhamos, e temos, obviamente, contribuintes muito insatisfeitos, até porque quando chega o regime não cumulativo, ele teve algumas premissas em relação à obrigatoriedade. Assim, entendido, empresas que tinham faturamento superior a 78 milhões se viu obrigada a migrar. É claro que tem uma exceção específica no artigo 8 da Lei 10.833, que ainda assim permaneceram algumas atividades, como, por exemplo, hotéis, só um exemplo pontual. Mas, ainda assim, empresas não queriam estar nesse regime, mas se viu numa situação que não teve jeito. Então, logo, essas empresas tiveram que ter esse enquadramento. Só que, como mencionei, no regime não cumulativo, eu tenho uma restrição em relação às possibilidades. São 9 possibilidades que eu tenho. Então, se de repente eu não me enquadrei em nenhuma daquelas, como o serviço tem poucas, eventualmente, porque o maior dispêndio que se dá, Renan, sobre o ponto de vista de despesas por uma prestação de serviço são os profissionais. São as pessoas que executam o trabalho, mas as pessoas são pessoas físicas, que é uma outra restrição que existe também nos regulamentos de PIS e COFINS, que pessoa física não se dá direito a crédito. Então, perceba que a maior fonte de despesa que talvez uma prestação de serviço teria, não consegue tomar crédito. Então, o que nós conseguimos observar nessa evolução até aqui, sobre o PIS e COFINS, muito se deu em relação a algumas atividades que tiveram o benefício de ter créditos esses que, inclusive, até hoje as empresas podem ficar com o saldo credor parado. Então, nós percebemos que as alíquotas também elas possuem uma diferenciação muito grande em relação ao lucro presumido, que você não tem direito ao crédito, quanto você está no regime não cumulativo, você tem ao crédito, mas o que se pese também essa equiparação quando você não tem direito à tomada de crédito. Então, esse é um ponto bem sensível, ok? Só que vamos para o novo cenário da reforma tributária. Então, nós reclamávamos muito, né, em relação à não cumulatividade, no modelo que ela estava. Sabe aquela história, né, que a gente reclama, mas tudo bem para a gente? A gente gosta mesmo assim da dificuldade? E a gente só dá um pouco de valor quando a gente começa a enxergar coisas novas. E quando chega essa manifestação de Paulo Guedes, aonde no primeiro momento, se você olhar assim, só do seu ponto de vista muito cético, quando ele veio com essa nova, digamos, fase de reforma tributária, que é a primeira, a qual ele menciona, ele traz para nós uma situação muito sensível quando você observa nas manchetes. A manchete, obviamente, ela é polêmica. Reforma tributária do PIS e COFINS pratica alíquota de 12%. Bom, para uma pessoa média de matemática, ela vai pensar o seguinte, bom, quanto que eu pago de PIS e COFINS do regime cumulativo? 3,25, legal. E de COFINS, no regime não cumulativo, quanto que seria? 9,25. Falei, bom, então essas alíquotas são inferiores em relação a 12%. Então, sobre esse ponto de vista, as pessoas já não gostei. Já começaram a entrar nesse mérito. Não gostei dela. Só que acho que com qualquer situação nós precisamos olhar a parte boa. E o objeto aqui do nosso bate-papo é eu tentar buscar de alguma forma mostrar. Não quero defender também o Paulo Guedes, não defender as histórias, mas eu penso que para algumas atividades, evidentemente que ainda assim o serviço vai ser impactado, ok? Mas para algumas atividades faz um pouco de sentido, porque
A agenda que eles colocaram era de tirar essa complicação no que se refere à questão justamente de todos os elementos que nós temos que avaliar para PIS e COFINS. Ainda que pese que nesse ano que se passou, em 2019, nós tivemos uma instrução normativa, a 1911 de 2019, onde justamente ela unificou mais de 57 instruções normativas, Renan. Você acredita? Mais de 57. Pegou todas as Bastante. instruções normativas e colocou num único ambiente para facilitar a consulta. Mas ainda assim, é claro que teve algumas situações que foi copiada não de forma adequada, e os nossos colegas tributaristas ainda questionaram. Eu sou da defesa. Eu falei, gente, nós não tínhamos nada, nós tínhamos 57 instruções normativas isoladas em cada momento. O fisco pegou tudo e colocou num ambiente só. Louvável, louvável nesse ponto de vista. Então, eu acho que isso facilitou legal. Mas ainda assim, as pessoas acabam observando pontos que talvez ali eu acho que merece um pouco mais de carinho, sabe, na hora da leitura. E foi o que eu tentei fazer nessa leitura ao falar sobre esse novo tributo chamado CBS. Quando eu li CBS, os colegas que aqui estão, até brinquei com a minha esposa, eu falei, CBS não é parecido com aquele lanche do McDonald's que era o CBO, que inclusive ela veio me alertando de que esse lanche já não existe mais. Eu não como muito McDonald's, mas o fato é que eu me lembrava dessa experiência que tive quando comi esse CBO, que até é um lanche bem gostoso, diga de passagem. Mas não é o CBO, não é o lanche, o fato é que é um CBS, que seria as contribuições sobre os bens e serviços. A princípio, a agenda é essa. Alíquotas que estão sendo praticadas, então, só para contextualizar, pessoal, é um projeto de lei, ainda assim vai tramitar dentro da sua forma que é estabelecida entre a corte, então isso ainda há tempo de ser avaliado. Entretanto, isso está sendo discutido. Né? Alguma ponderação até aqui, Renan? Tudo Não, bem? não, tranquilo. Pode Eu só seguir? fico um pouco em dúvida, porque assim, me parece que o CBS vai substituir não, vai ser a junção do PIS e a COFINS, né? Justamente. Ok. Por que que o mal foi lançado, mal foi aprovado, e as pessoas falam que vai ser pior, ainda que a alíquota seja menor, na somatória dos dois? Pois o que eu penso é o seguinte, se a gente observar assim, a alíquota efetivamente, ela é maior, 12% ela é maior do que ainda assim as alíquotas, de fato. Mas a parte boa, vamos para a parte boa. Então, eu sei que ela, nessa primeira fase, ela tem 12% que vai ser tributado, ok? E aí não vai mais existir o regime cumulativo e o não cumulativo. Adeus. Todos vão existir. Então, é certo dizer que eu vou ter o regime do simples nacional e o regime que vai submeter-se especificamente ao CDS. Então, a agenda seria nesse ponto. Só que pontos que eu achei muito legal, que eu observei na proposta, que hoje nós não temos isso dentro das regulamentações voltadas ao regime cumulativo e o não cumulativo, é a seguinte, Renan. Ele fala o seguinte aqui, ó. Não integra a base de cálculo de PIS e COFINS. ICMS destacado na NF. Olha vocês, então quer dizer que aquela decisão do STF que está desde dia 15 de 3 de 2017, onde se discute ainda se é o ICMS destacado ou se é o ICMS recolhido, já está sendo acatado justamente. Então você começa a perceber assim que é uma manobra. Aceitaram as condições, porque a Receita Federal, ela logo no primeiro momento, ela teve os embargos declaratórios proferidos para o STF, onde naquele fato demonstra que houve obrigatoriedade e que entendeu-se que não deveria ser aquilo, não entendeu exatamente o que foi decidido pelos ministros. Muito bem. Agora, com essa manifestação direta do Paulo Guedes, sua equipe, onde o ICMS destacado é o destacado em nota fiscal, já dá, digamos assim, um aval de que isso não vai acontecer. A base de cálculo vai ficar menor. Então, perceba, eu tenho uma alíquota maior, realmente, de 12%, mas eu já tenho o primeiro LITIC, que não vou chamar assim, para baixar minha base de cálculo. Abaixando minha base de cálculo, óbvio que o meu também valor que eu vou pagar de PIS e COFINS vai abaixar também. Então, esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto, ele fala o ISS destacado na NF, porque é a mesma esteira, a mesma agenda que se deu quando se discutiu que o ICMS não faz parte da base de cálculo PIS e COFINS, também se discutiu teses, que nós chamamos de teses filhotes, que aonde esses contribuintes, entendido que o ICMS não fazia parte, aqueles prestadores de serviços que estão voltados ao ISS se viu no direito também de buscar a sua possibilidade. E assim foi feito. Então, isso também não faz parte da base de cálculo. Gostei. E fechando, como isso sim já consta nos nossos regulamentos, são os descontos incondicionais, que são aqueles destacados em nota fiscal. Mas essa informação, esse fato dessa exclusão, já existe, já estamos praticando isso. Mas eu gostei dessas duas situações. A exclusão do ICMS, que é destacado em nota, bem como o ISS destacado. Então, como mencionei, já dá indícios que o governo, de uma forma geral, juntamente com a Receita Federal, está bem inclinada em acatar essas regras. Então, isso eu pondero. E se nós olharmos com carinho, como mencionei, se a minha base de cálculo cada vez mais está abaixando, faz com que, efetivamente, eu tenha um pagamento menor. Então, isso é a primeira ponderação que nós temos que acompanhar. Uma coisa que eu senti falta, Renan, ainda nessa esteira de retiradas de base de cálculo, vamos chamar assim, situação essa que nós já temos hoje, é a seguinte, por exemplo, o IPI, por exemplo, eu posso retirar da base, quando, nesse sentido que eu faço, ou que eu sou uma empresa industrial, por exemplo, eu tenho um destaque de IPI nas minhas notas fiscais. Então, em todos os manuais de PIS e COFINS já tem a previsão para fazer essa exclusão e também tem a previsão para fazer a exclusão do ICMS-ST destacado em nota. Só que isso no projeto de lei eles não mencionaram. Penso eu que isso vai ser incorporado, porque é uma prática que já vem fazendo, já está em lei. Mas Então, acho que eu... Pois não. só te interromper rapidamente, mas essa questão do ICMS em ST destacado depende da legislação de cada estado, né? Não é âmbito nacional. Exatamente. O ICMS-ST, ele tem características. Então, nós chamamos essa figura como a figura do sujeito substituto tributário. É o primeiro da cadeia. Então, para que você tenha condições de fazer destaque de impostos, em particular do ICMS-ST, a cadeia inicial o produto tem uma relação onde o Estado, ainda numa esfera interna, se o Estado determinou que aquele produto ele tem a natureza de ter assunção tributária. É o ponto 1. Quando você parte a fazer vendas interestaduais, você tem que submeter-se a alguns critérios. Primeiro, se quem vai receber vai revender a sua mercadoria. 2, se existe convênio ou protocolo signatário, que nós chamamos, entre as partes eu digo os estados, onde foi acertado que quando eu remetesse um relógio como este para o estado do Paraná, por exemplo, acordamos de que haveria, sim, a necessidade de ter a assunção tributária. Então, se casou-se essas informações, aí é a prática de ter a assunção tributária, onde nós chamamos de substituto tributário. O primeiro da cadeia, em regra, numa situação interna, é o industrial ou importador. E quando acontece uma operação a qual é para fora do seu estado, mesmo que dentro do seu estado você é entendido como substituído, é aquele cara que compra o relógio e vai revender, mas na medida que ele vai fazer uma venda fora do seu estado, ele passa a ser o substituto, o primeiro da cadeia, porque aquele produto nunca foi àquele local. E o ICMS, à época, ele foi recolhido apenas exclusivamente para o seu estado na sua entrada, quando você fez a sua aquisição. Então, existem essas diferenciações, assim por dizer. Beleza. Outro ponto que eu achei bem interessante, que chama a atenção, é a questão da, digamos, como dizer, alargaram o conceito do crédito. Eles falam na proposta, toda aquisição de bens e serviços gera direito a crédito. Então, nós percebemos que agora não há mais uma restrição, um artigo que determina quais são as premissas e quais são as possibilidades. Ele simplesmente disse o seguinte, olha, toda aquisição de bens e serviços que geram direito a crédito. Então, aumentou-se um pouco mais o critério sobre esse ponto. É claro que umas pequenas ressalvas que, na sua aquisição,
A operação anterior tem que ser uma operação tributada, obviamente, para que assim você venha fazer a oferta deste crédito. E o que mais me chamou a atenção, Renan, foi que é o seguinte: qual que vai ser o rastro disso? Os créditos vão se estabelecer por meio do documento fiscal, como é o ICMS e o IPI. Exemplo, se eu recebo esse relógio e esse relógio está destacado uma alíquota de 18% e o valor que se deu é um valor hipoteticamente de R$ 200, eu tenho que tomar crédito de R$ 200. Então, eu vou tomar crédito de PIS e COFINS agora do que estiver no documento fiscal. Então, perceba-se que se eu estar no documento fiscal, o fisco já tem um ambiente que é chamado SPED, que ele consegue ter o rastro, capturar essas informações a seu gosto, fica mais, digamos, razoável ele capturar essas informações. Então, isso também me parece razoável e mais simples para que a pessoa possa operacionalizar isso. Então, é um ponto também que eu julgo ser bem interessante. Outro ponto que me chamou a atenção nessa proposta é a respeito dos créditos acumulados do CBS. Eles falam que a cada 3 meses, se assim você sagrar com o saldo credor, ou seja, o seu débito é inferior ao seu crédito, você tem mais créditos, logo você não tem imposto a pagar. Quando você não tem imposto a pagar, você fica com um saldo disponível a ser transportado para o mês seguinte. Então é dito que a cada 3 meses você pode capturar esse saldo e, melhor, poder pedir a restituição, ou você pode pedir via compensação por meio da Perdecomp. E melhor, você pode ainda assim utilizar essa compensação para compensar outro tributo administrado pela Receita Federal, coisa esta que não tinha antigamente. Eu tinha um saldo parado, sem muito o que fazer, e hoje eu tenho, hoje não, eu estou meio otimista, né? Eu estou dizendo que a gente já está nessa, né? Mas ainda não estamos. Mas o fato é que nós temos essa opção de repente, buscar essa possibilidade a cada 3 vezes. Então, é certo dizer que você tem lá um imposto que seria um IRPJ, um CSLL, que estão oriundos aos tributos diretos, que são muitas vezes muito pesados, inclusive. Nesse sentido, você conseguirá utilizar o saldo que está remanescente do PIS e COFINS e compensar esses tributos que são administrados pela Receita Federal. Então, isso é bem interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, professor Kleber. Todo público que ou é contabilista ou é do direito, né, tem conhecimento sobre uma tese que foi inicialmente inserida pelo Magazine Luiza, salvo engano, aquela questão do ICMS na base do PIS e do COFINS. Tá? A Receita diz que pode, o Supremo diz que não pode. Aí vem uma pergunta minha agora. Se porventura entrar essa reforma tributária, o governo vai ser obrigado a ceder nesse aspecto? E como que ficaria a questão do crédito? Porque, assim, está em repercussão geral, é um recurso extraordinário, inclusive foi interposto aqui pelo Paraná, não lembro qual cidade, mas fica uma dúvida. E se passar a reforma dessa forma, como é que vai ficar a questão desse crédito? Porque PIS e COFINS, em tese, vai sumir, ao menos na nomenclatura, mas vai entrar o CBS. O governo está levantando a bandeira branca, dizendo que está ok, não está ok? Como é que fica a perspectiva para o contribuinte aí? Bom, partindo do princípio que nós estamos, nossa introdução, nós falamos sobre o planejamento tributário. Lembra que nós temos o planejamento tributário corretivo, né? Sempre buscando as melhorias. E, de acordo com também os nossos direitos como contribuinte, né, como sujeito passivo que somos, literalmente, a gente só acaba levando, né? Mas o fato é que é demais, não é? Então, perceba o seguinte, você tem direito até os seus últimos 5 anos, a prescrição de buscar o seu direito. Então, é certo dizer, se a CBS, se porventura, a partir de 2021, tiver a sua maturidade e começar a surtir efeito, o passado, os últimos 5 anos, eu tenho meu direito garantido, estabelecido também pelo CTN. Então, quer dizer que ainda assim,
a Receita Federal vai ter que assistir PIS e COFINS, não vai ligar a chave e esquecer o que aconteceu. Então gera, assim, digamos assim, um problema muito grande, porque por mais que em tese se busca-se essa simplificação, mas ainda tem um passado muito tenebroso. Então, se você se viu prejudicado, por exemplo, você pode buscar dentro da prescrição. Então, isso não acabou essa guerra. Então, as empresas vão buscar a sua jurisprudência, ainda que tenha o seu direito, dentro do prazo prescricional, e assim conseguir se sagrar vencedora. Então, as teses, elas vêm acrescendo bastante. De todas as formas, os tributaristas estão muito entusiasmados. A CBS ou qualquer outra reforma que for surgir não apaga o passado. Então, ainda assim, há muitas oportunidades frente a esses cenários. Muito bem. Perfeito, perfeito. Aqui são mais 2 pontos aqui até, né, para a gente respeitar o nosso horário. Nós temos mais 15 minutos de bate-papo, né, Renan? Provavelmente. Isso, aqui no nosso Instagram até 60 minutos, eu acho que basicamente seria isso. Nós teremos aí mais uns 15, 17 no meu cálculo aqui. Beleza, então tudo bem. Ele é muito taxativo, né? É 60 minutos realmente. Se exceder um pouquinho, cai a conexão. Ele é bem implacável, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos aqui uma outra situação que me chamou a atenção, são as incidências monofásicas. A incidência monofásica, basicamente, hoje, no cenário atual, nós temos uma infinidade de produtos, uma infinidade, bebidas frias, produtos de autopeças. Então, a gente fala, puxa, quais são os produtos monofásicos? São muitos. E a ideia deles agora é enxugar. E eles enxugaram, eles colocaram só algumas situações. Como, por exemplo, quais são os produtos vistos na cadeia também do monofásico? Só para contextualizar para os colegas e tal, o regime que é o monofásico é basicamente muito semelhante ao regime da substituição tributária, do ICMS, onde nasce na indústria ou no importador com alíquotas supostamente superiores do que nós chamamos de alíquotas básicas, porque concentra-se todo o recolhimento no primeiro da cadeia. É uma forma de garantir antecipadamente, e também, no passado, se falava-se muito de rastreabilidade, hoje com a tecnologia, esse discurso para mim não parece muito razoável, mas me parece mais razoável sobre a garantia de uma parte da receita. Isso me parece razoável. Garantir que, quando a indústria faz a sua saída, já garanta a saída subsequente, ou pelo menos a próxima saída subsequente de quem está adquirindo. Então, isso de fato. Então, hoje, partindo desse projeto de lei, é estabelecido que produtos monofásicos são eles: gasolinas e suas correntes, óleo diesel, nós temos gás do petróleo, gás natural, querosene de avião, biodiesel. Então, e ainda assim, foi ainda incluído nesse sistema o gás natural e os cigarros e as cigarrilhas. Então, perceba, cigarros e cigarrilhas, para os colegas que trabalham com esses 2 tipos de produtos, hoje, no atual momento, nós temos o regime de substituição tributária para esses 2 produtos. Então, olha que maluco. Eu tenho hoje, no modelo atual, o monofásico, a substituição tributária, e eu tenho uma alíquota zero, sem falar ainda sobre suspensão e isenção ainda. Mas percebam que a ideia é ter poucos produtos que estão na cadeia monofásica. Selecionaram isso e colocaram esses tipos de produtos para ter ainda essa particularidade voltada aos produtos monofásicos. Isso é uma realidade. Como mencionei, nós temos muitos outros produtos que estão na cadeia do monofásico, que até, digamos assim, numa aula como essa, dificilmente a gente conseguiria falar todos eles, porque era uma aula só de monofásico, por exemplo. É bem extenso. E chegando aqui à parte final, nós se refere à questão da imunidade e das isenções. Eles relacionaram também, Renan, algumas situações, seja ela por atividade, ou seja ela por receitas correntes. Por atividade, eles colocaram como assistência social. Os isentos são considerados ainda, que já existe, os templos e os partidos políticos. Esses partidos, talvez, na minha avaliação, ao meu juízo, deveria ser tributado, até como monofásico. O primeiro da cadeia garantindo a sua tributação, não é? Mas não é um fato, não é? Então, perceba que
Eu Pois tenho uma é. opinião que até a igreja deveria ser tributada. Uma opinião. Olha, se a gente parar a pensar, Pelo menos um. os recursos são altos. Só um salve e abraço aqui para o doutor Eduardo, presidente da OB de Itaquera, aqui de São Paulo. Saudações, grande mestre também. Eu acho que cabe até uma pauta aqui, caso você convida meu grande amigo Eduardo, é uma figura exemplar, com uma biografia fora de série. Tive o prazer de trabalhar com ele. Satisfação, Edu, ter aqui com a gente hoje. Então, seguindo aqui com a agenda, destacando sobre os templos e também voltado à parte dos cultos, eu penso que também gera-se muito valor. Eu acho que deveria ter, por mais que essas empresas, ainda assim, vou chamar de empresas, têm condições de demonstrar, por meio de declarações acessórias, toda a sua movimentação, eu acho que os recursos que são arrecadados, elas se pagam. Então, gera-se muito resultado. É uma opinião, como você também compartilha comigo, mas ficamos em outro plano, né? Em outro momento. Ainda assim, sobre a questão de isenta, vai voltar a questão da área da saúde, voltada à parte do SUS. As cestas básicas, existem um anexo específico de cestas básicas, onde, por exemplo, colocou alguns produtos que, assim for executada a sua venda, vão ter como isenção de PIS e COFINS. Então, tenho aqui, gente, um volume de informações que eu posso compartilhar com vocês também. Eu fiz um mapa, como fosse um fluxograma, para colocar algumas situações que me chamaram a atenção. Mas, em suma, o que eu posso falar sobre o CBS, na minha avaliação, primeiro ponto, a alíquota realmente é superior? É superior. Só que ela tem uma margem interessante sob o ponto de vista de crédito e também tem uma margem interessante sob o ponto de vista da sua tributação, porque hoje é também tributado, se assim a CBS se manter nas mesmas condições, é que somente vai ser tributado receita da atividade, só da atividade, como já vem sendo praticado no regime cumulativo. Mas na minha introdução eu falava que o regime não cumulativo, na sua natureza, se discutia muito a sua ampliação do conceito de receita. Então perceba que essa empresa que hoje estava calculando o seu PIS e COFINS, residência não cumulativa, então ela tem alguns ganhos. Primeiro passo, não paga mais receita financeira, não paga mais receita de aluguel. Ela também vai ter uma margem de tomada de crédito maior. A base de cálculo dela vai ter a possibilidade de fazer exclusão do ICMS destacado e o ISS destacado. E também a saber se vai existir a condição que já temos hoje de exclusão do IPI e a exclusão também do ICMS-ST da base, que essa situação já existe. Então, vamos checar se isso vai permanecer. Então, se eu tenho uma base de cálculo que vai ser mais enxugada para que assim eu venha ofertar o PIS e COFINS, me parece razoável também para que eu consiga equilibrar. A verdade é uma só, Renan. Temos que fazer contas e entender como cada situação vai ocorrer. Ao meu juízo, eu acho que o ideal, mundo perfeito, seria que assim, para o regime voltado a serviço, nós teríamos que ter uma cartilha, um manual que favorecesse, porque sempre em regra, o setor do serviço é o que mais sofre. Então teríamos que ter uma agenda só para isso. Uma agenda só para comércio e uma agenda só para a indústria, porque são situações diferentes, são objetos diferentes, como propriamente é feito a sua comercialização, a sua prestação. Então, entendido esses cenários, eu acho que era muito razoável, aqui é só uma ideia, mas que tivesse condições de favorecer as pessoas na plenitude, mas tendo como essência cada peculiaridade da sua atividade. Porque sempre vai encontrar alguém que só vai ficar insatisfeito, com qualquer situação. E o fato que nós temos hoje, né, é isso. É um cenário um pouco, digamos, ainda assim, incerto. É certo que, ainda assim, muitas coisas vão acontecer. Esse ano, eu garanto que isso não vai tramitar. É bem possível que, a partir do ano que vem, voltamos a falar sobre isso. Então, tem muita coisa para acontecer, muito calibre para que, ainda assim, esse projeto de lei seja aprovado. Mas o que a gente percebe é que tem pessoas que estão muito satisfeitas, e outras não estão tão satisfeitas assim. Então, acho que, como eu falei, é colocar na caneta, é colocar as opções e checar se isso vai ou não vai. Mas como vocês, todos os colegas aqui também sabem, o tributo, lá no artigo 3º do nosso CTN, ele é algo compulsório, ou seja, gerou receita, tem que pagar.
na última linha. Não há o que se falar opcional. Não existe a opção não quero pagar. Você não pode querer pagar. Só que depois, algum dia, você vai pagar com ele com multa de juros. Então, ou seja, não há para onde correr. Se a regra é essa, você tem que buscar o seu direito, se você não achar que não concorda, mas o fato é que sempre vai existir oportunidade do seu ponto de vista tributário. Perfeito. Agradeço aí, professor, sobre esse conteúdo extremamente enriquecedor para a nossa live. É uma pitada, pessoal, do que vai vir aí nas nossas pós-graduações a partir de outubro, tá? Na área contábil, são 4 especializações com grandes times, grandes professores. O professor Kleber está convidado conosco, vai estar conosco aí. Já passou por grandes instituições, tem bastante experiência. Então, pós da área contábil, perícia, contabilidade, finanças, planejamento tributário, gestão. Além disso, pessoal, a novidade é que esse mês, você, ao invés de pagar R$ 400 por mês, vai pagar apenas 200. É só esse mês, tá? Faltam poucas vagas para nós fecharmos a turma, mas infelizmente nós trabalhamos com um número limitado. Isso porque, para permitir o acesso próximo e vicinal do professor com o acadêmico e nossa vertente, que é sempre trazer experiência, facilitar a sua vida. Além disso, você ganha o benefício de estar estudando marketing no seu segmento e vendas com especialistas, né? Contador, contabilista também, empresário, tem que saber manter e reter clientes. Professor, hoje eu fico muito feliz novamente com o seu conteúdo. Espero que a gente possa conversar outros assuntos ao longo das nossas lives, tá? Diversos outros contabilistas e o pessoal do tributário também está vindo aí. Nosso timaço contando com o senhor. Professor Kleber aí, professor da área de tributário, planejamento tributário. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Muito obrigado. Um forte abraço e eu fico à disposição para uma outra oportunidade. Tchau, pessoal. Obrigado à presença de todos. Tchau, Um tchau. abraço a todos aí que nos acompanharam e vão seguir depois. Tudo de bom. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.